Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 3, versículos 20 a 21, neste sábado, dia 24 de janeiro. Glória a vós, Senhor. Jesus voltou para casa com os discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando seus parentes souberam disso, saíram para agarrá-lo, pois diziam: ele está fora de si. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este evangelho começa com uma cena simples, mas profundamente humana. Jesus está cercado de gente, tanta gente, que não há tempo nem para comer. O amor dele não conhece pausa. Ele se doa até o limite. E ao mesmo tempo surge um julgamento duro, vindo não dos inimigos, mas dos que eram mais próximos. Ele está fora de si. Quantas vezes isso também acontece conosco, quando escolhemos viver a vontade de Deus? Talvez hoje você esteja cansado de tentar fazer o bem e ser incompreendido, cansado de se doar e ouvir críticas, cansado de seguir um caminho que ninguém aplaude. Se o seu coração está assim neste sábado, saiba de uma coisa: Jesus conhece essa dor, Ele já passou por isso. Ele foi julgado, mal interpretado, desacreditado até por quem dizia conhecê-lo. O Evangelho não diz que Jesus respondeu. Ele não se defende, ele continua. Isso nos ensina algo profundo. Nem toda acusação merece resposta. Nem toda incompreensão precisa ser explicada. Há momentos em que permanecer fiel vale mais do que tentar convencer. Jesus segue firme porque sabe quem Ele é e para quem vive. Quantas vezes a gente se perde tentando provar algo aos outros. Provar que não é fraco, que não é exagerado, que não é louco por acreditar tanto, por rezar tanto, por amar tanto. E isso cansa. Cansa a alma. Hoje, o Senhor nos convida a descansar nessa verdade. Não é a opinião dos outros que define a sua missão. Neste sábado, talvez você esteja vivendo exatamente isso. Pessoas próximas não entendem suas escolhas. A família questiona sua fé. Alguém diz que você mudou demais, que está radical, que exagera. E por dentro dói, porque vem de quem a gente ama. O Evangelho não romantiza essa dor, mas mostra que ela faz parte do caminho. Jesus não se afasta da multidão, mas também não se deixa aprisionar pelo julgamento. Ele permanece fiel ao chamado do Pai. Isso nos ensina que amar não é agradar a todos. Servir a Deus não é buscar aprovação constante. Amar de verdade, muitas vezes, é seguir mesmo sendo incompreendido. No meio desta palavra, eu quero convidar você a caminhar conosco todos os dias no canal Ecos da Fé Viva. Aqui, a palavra não julga, não expõe, não acusa. Aqui, nós colocamos diante de Deus as nossas intenções, as nossas dores, os nossos pedidos. Se desejar, deixe nos comentários a sua intenção. Pode ser simples, pode ser breve. Deus entende aquilo que o coração não consegue explicar. Eu me lembro agora da história de Dona Margarida, 72 anos, moradora de São José dos Campos, professora aposentada. Ela dizia que depois de começar a rezar mais, mudou a forma de viver. Passou a dizer não para algumas coisas, a cuidar mais do coração, a buscar silêncio. E ouviu de pessoas próximas: você está estranha. Aquilo machucou. Mas aos poucos ela percebeu que não estava estranha, estava mais inteira, mais em paz.
mais fiel a Deus. Este evangelho nos ensina que até Jesus foi chamado de fora de si. Isso revela algo muito importante. Fazer a vontade de Deus nem sempre será compreendido, mas sempre valerá a pena. Porque a paz que nasce da fidelidade não depende da aprovação humana. Jesus está em casa, mas não encontra descanso. A casa que deveria ser lugar de acolhida se transforma em espaço de pressão. Quantas pessoas vivem isso hoje? Dentro da própria casa, não conseguem ser quem são. Precisam se calar, se esconder, se explicar o tempo todo. Jesus conhece essa realidade. Ele entrou nela primeiro. E o mais bonito é que Jesus não abandona a missão. Ele não se fecha, ele não endurece. Ele continua amando, ensinando, acolhendo. Isso nos mostra que a resposta cristã à incompreensão não é o afastamento do amor, mas a maturidade do amor. Talvez você esteja vivendo um conflito interior, quer agradar a Deus, mas não quer ferir ninguém, quer ser fiel, mas tem medo de ser rejeitado, quer viver a fé, mas sente o peso das críticas. Jesus hoje te diz: permanece, não permaneça no conflito, mas na verdade, não permaneça no medo, mas no amor. Este sábado é um convite à fidelidade silenciosa. Aquela fidelidade que não precisa de palco nem de aplauso. Aquela fidelidade que se vive no cotidiano, no cuidado, na oração escondida, na escolha certa quando ninguém vê. Senhor Jesus, neste sábado nós colocamos diante de Ti o nosso cansaço, as palavras que feriram, os olhares que julgaram, as incompreensões que doeram. Dá-nos um coração firme e manso. Ensina-nos a seguir sem endurecer, a amar sem nos perder, a permanecer sem desistir. O Evangelho de hoje nos coloca diante de uma dor silenciosa, daquelas que não aparecem, mas marcam profundamente. Jesus é incompreendido pelos próprios parentes, pessoas que cresceram com Ele, que conheciam sua história, agora dizem que Ele está fora de si. Isso nos revela uma verdade dura da vida espiritual. Muitas vezes, a maior incompreensão não vem de fora, mas de dentro. Não vem dos inimigos, mas de quem está mais perto. Há uma ferida especial quando somos julgados por quem deveria nos acolher. Quando a nossa fé é vista como exagero. Quando o nosso esforço em fazer o bem é interpretado como desequilíbrio. Quando a nossa entrega é confundida com fuga da realidade. Jesus conhece essa dor. Ele não apenas a observa de longe, Ele a viveu. E o mais impressionante é o silêncio de Jesus. Ele não discute, não tenta se explicar, não entra em conflito, Ele segue. Esse silêncio não é fraqueza, é maturidade espiritual. Jesus sabe que nem todo o coração está pronto para compreender o chamado de Deus. E tentar explicar o que nasce do Espírito para quem não quer ouvir só aumenta a dor. Quantas vezes nós gastamos forças tentando justificar nossas escolhas, tentando provar que estamos certos, tentando convencer quem já decidiu não entender. Isso cansa a alma. O Evangelho de hoje nos ensina a escolher melhor nossas batalhas interiores. Nem toda crítica merece resposta, nem todo julgamento merece defesa. Às vezes a fidelidade fala mais alto quando é silenciosa. Jesus está tão envolvido com a missão que não tem tempo nem para comer,
Isso não é descuido consigo mesmo, é entrega, mas é também um alerta para nós. A entrega verdadeira não é desordem interior. Jesus se doa, mas permanece centrado, ele não se perde. Ele sabe quando continuar e quando se recolher. Muitos hoje vivem o oposto. Tentam agradar a todos, atender a todas as expectativas, corresponder a todas as cobranças. E no fim do dia estão vazios. A palavra nos convida a olhar para Jesus e aprender com Ele. A missão que vem de Deus não nos destrói por dentro. Ela nos exige, sim, mas também nos sustenta. O julgamento que Jesus recebe não muda sua identidade. Ele não passa a duvidar de quem é. Isso é fundamental. Quando deixamos que a opinião dos outros defina quem somos, perdemos o eixo. Quando deixamos que a crítica nos paralise, abandonamos o chamado. Jesus permanece porque sabe que sua vida está nas mãos do Pai, não na boca das pessoas. Talvez você esteja vivendo um tempo em que se sente questionado por rezar mais, por mudar hábitos, por dizer não a coisas que antes dizia sim, por escolher um caminho mais simples, mais silencioso, mais coerente, e isso gera estranhamento. O Evangelho de hoje te diz: isso não significa que você está errado, muitas vezes significa que você está crescendo. Crescer espiritualmente nem sempre é confortável. Às vezes dói, às vezes isola, às vezes exige renúncia, mas traz uma paz que não depende da aprovação alheia. Jesus não prometeu aplausos, Ele prometeu presença, e isso basta. Há algo muito profundo neste trecho. Jesus está em casa, mas não encontra descanso. Isso nos mostra que nem todo lugar familiar é de fato lugar de repouso interior. Há casas cheias de gente, mas vazias de escuta. Há lares onde falta silêncio para Deus agir. Jesus entra nessa realidade sem negar o amor, mas sem se deixar aprisionar por ela. Isso também vale para nós. Amar a família não significa abrir mão da própria consciência. Respeitar os outros não significa abandonar a verdade. Seguir Jesus não significa romper laços, mas colocá-los na ordem certa. Quando Deus ocupa o centro, os relacionamentos se reorganizam com mais verdade. O Evangelho não termina aqui, mas já nos prepara para algo maior. Jesus vai redefinir quem é sua verdadeira família, não baseada apenas em laços de sangue, mas na escuta da palavra e na vivência da vontade de Deus. Isso não exclui ninguém, pelo contrário, amplia o coração. Hoje, o Senhor nos convida a olhar para dentro e perguntar: onde eu tenho buscado a aprovação? Onde eu tenho deixado de ser quem sou por medo de ser julgado? Onde eu preciso crescer em liberdade interior? Essas perguntas não são para nos acusar, mas para nos libertar. Jesus não se afastou da missão porque foi incompreendido. Ele não endureceu o coração. Ele não desistiu das pessoas. Ele seguiu amando, mas com firmeza. Essa é a maturidade cristã. Amar sem se perder, servir sem se anular, permanecer fiel sem se tornar amargo. Talvez você precise neste sábado entregar a Deus o peso das expectativas alheias, aquela necessidade constante de agradar, aquele medo de decepcionar, aquele cansaço de explicar sua fé. Deus não te chama para viver prisioneiro da opinião dos outros. Ele te chama para viver na verdade que liberta.
Senhor Jesus, ensina-nos o teu silêncio. Não o silêncio da omissão, mas o silêncio da confiança. Ensina-nos a permanecer fiéis mesmo quando não somos compreendidos. Cura em nós a necessidade de aprovação constante. Fortalece-nos para viver a tua vontade com liberdade e paz. Que neste sábado o nosso coração encontre descanso em ti, não no aplauso, não na aceitação, não no reconhecimento, mas na certeza de que estamos caminhando contigo. Chegamos agora ao momento de recolher tudo o que ouvimos e permitir que a palavra desça da mente para o coração. Jesus permanece no meio da multidão, mas o Evangelho de hoje nos mostra que o maior conflito não está fora, e sim dentro das relações, dentro da casa, dentro do próprio coração humano. É aí que Deus quer agir primeiro. Talvez você tenha passado este sábado sentindo um peso silencioso, um cansaço que não é apenas físico, um desgaste de ser incompreendido, de não se sentir acolhido, de carregar sozinho aquilo que ninguém vê. Jesus conhece esse lugar interior. Ele entrou primeiro nesse terreno e não recuou. Ele permaneceu fiel sem perder a ternura. O silêncio de Jesus diante do julgamento nos ensina a descansar em Deus. Não é desistir de amar, mas parar de lutar por aprovação. Não é fechar o coração, mas confiar que o Pai vê o que os outros não veem. Quando a fé amadurece, ela já não precisa se justificar o tempo todo, ela simplesmente vive. Neste sábado, o Senhor nos convida a entregar aquilo que pesa, as palavras que feriram, as opiniões que confundiram, as cobranças que machucaram, tudo aquilo que nos fez duvidar do caminho que escolhemos. Coloque agora diante de Deus aquilo que você tem guardado em silêncio. Senhor Jesus, nós te entregamos nosso cansaço interior, entregamos as feridas causadas pela incompreensão, entregamos o medo de sermos rejeitados por escolher o bem. Cura em nós aquilo que está escondido, dá-nos um coração livre, sereno e fiel. Ensina-nos a amar sem nos perder, a servir sem nos anular, a permanecer firmes sem endurecer. Que não sejamos guiados pela necessidade de aplauso, mas pela certeza de que estamos contigo. Que a tua presença seja suficiente para sustentar nossas escolhas. Nós te pedimos, Senhor, pelas famílias, pelas casas onde faltam diálogo, escuta e compreensão, onde a fé gera conflito em vez de união. Passa, Senhor, por esses lares, restaura pontes, acalma corações, ensina-nos a viver a verdade com amor. Pedimos também por aqueles que se sentem sozinhos, mesmo estando acompanhados, por quem vive cercado de pessoas, mas carrega um vazio profundo. Que a tua presença preencha aquilo que ninguém mais consegue alcançar. Neste momento, façamos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou, confiando tudo ao Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre você, sobre a sua casa e sobre tudo aquilo que pesa no seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneça em paz. Deus caminha com você mesmo quando ninguém mais entende.